Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo irmão José. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 5, Espíritos e Homens. Na pergunta 564 do Livro dos Espíritos, entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? A resposta: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz experimentar a necessidade de atividade, e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Então, qualquer ociosidade dos espíritos é uma ociosidade temporária, porque, de acordo com o passar dos tempos, o espírito ele desperta para a necessidade de desenvolver a inteligência, a capacidade, e acaba tomando uma atitude, notadamente de fazer alguma coisa e descobre que trabalhar para o bem dos outros, ele sente assim uma felicidade. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre arbítrio, porque em sua origem eles são como uma criança recém-nascida, que age mais por instinto do que por uma vontade determinada. Realmente o espírito, de acordo com o seu início, é simples e ignorante. Então a matéria aqui diz o seguinte: os espíritos nada mais são que homens fora do corpo. A reencarnação ou a desencarnação não promove o espírito à situação evolutiva a qual ele não tenha feito jus. Então, os espíritos nada mais são que homens fora do corpo. Isso significa que todos os homens são espíritos, né? Todos os homens são espíritos, uns são encarnados, outros são desencarnados, mas todos são espíritos. E todos vivem, onde quer que estejam, vivem a vida eterna, a vida imortal, a vida infinita e indestrutível. Então, a reencarnação ou a desencarnação não promove o espírito à situação evolutiva a qual não tenhas feito jus. Então, todos os espíritos, ou seja, todos os homens, precisam trabalhar, desenvolver a inteligência, manifestar a capacidade e também tornar-se pessoa útil, tornarem-se pessoas úteis. O mundo espiritual, à semelhança do mundo físico, é uma dimensão habitada por espíritos que ainda não lograram atingir a perfeição. Então, falando do mundo espiritual, o mundo onde vivem os espíritos após a morte, após o túmulo. Então, diz aqui, o mundo espiritual, à semelhança do mundo físico, é uma dimensão habitada por espíritos que ainda não lograram atingir a perfeição. Não tenha dúvida, o mundo dos encarnados, encontramos muitas pessoas ainda distantes da perfeição. Para alcançar a perfeição, o espírito requer uma longa caminhada de acordo com o passar dos tempos. Suponhamos que um habitante da floresta, habituado a viver longe da civilização, de repente ele resolva
fazer uma visita a uma cidade grande, por exemplo, São Paulo. Ele chega, vai ficar deslumbrado, vai ficar assim, abismado com a aparente movimentação tão gigantesca de todas as coisas. Enquanto que o morador habitual dentro da cidade de São Paulo, ele está tão acostumado com a situação que para ele é uma coisa assim corriqueira, tão habitual, que ele não sente nenhuma diferença de estar dentro da cidade. Porém, quando ele for a uma floresta, ele vai sentir toda uma grande diferença. Não é? É como se ele retroagisse dentro do seu local de habitação e verificasse o atraso que existe numa determinada localidade, principalmente dentro de uma floresta. Mas o habitante da floresta, ele indo para uma grande cidade, ele vai verificar que o homem, embora desenvolvido na sua capacidade, na sua inteligência, na sua intelectualidade, e tem uma vida bastante moderna, ele não atingiu a perfeição. Ainda é um ser em evolução. Provável que muitos que vivem nas grandes cidades estejam num nível espiritual dos mais baixos. Pode-se, pois, dizer que entre os dois mundos, dos encarnados e dos desencarnados, não existem grandes diferenças, a não ser no que tange a consistência da matéria que os constitui. Então, é possível que nos dois mundos, mundo espiritual e mundo material, não existem grandes diferenças. No entanto, isso depende do nível de evolução espiritual do espírito que passa da esfera da material da Terra para o mundo espiritual. Se estiver num nível espiritual bastante desenvolvido, vai apresentar uma diferença considerável do mundo espiritual com o mundo material. A começar que o desenvolvimento intelectual, moral, científico e de outros itens no mundo espiritual desenvolvido é bastante diferente do que nós habitualmente encontramos no mundo material. Lá tudo é muito mais desenvolvido. Os veículos transitam no ar, não fazem barulho, têm uma capacidade de carga muito grande e ficam parados no ar. Né? Tem capacitação de viajar grandes distâncias, notadamente de um planeta para outro, assim, com uma facilidade fora do comum. Então, existem grandes diferenças, depende, notadamente, do mundo espiritual a que estivermos nos referindo. Se considerarmos a proximidade do orbe terrestre, o contíguo ao mundo material, praticamente não existe diferença. É uma continuidade do ser humano aqui no mundo material, que passa para o mundo espiritual. Ele não vai sentir nenhuma diferença, vai até julgar que ainda se encontra vivo. Nunca será demais repetir que o mundo físico é que copia o mundo espiritual, e não o contrário. Não é? Todas as grandes descobertas registradas no mundo terreno, aqui na Terra, foram inspiradas pelo mundo espiritual. Né? Veja um exemplo típico do Bartolomeu de Gusmão. Ele é brasileiro, nascido em Santos, e desenvolveu um balão dirigível. Ele era, desde tenra idade, ele era bastante assim interessado
no balão. O Bartolomeu de Gusmão, ele se torna sacerdote, estuda direito e foi fazer as experiências com os balões na Europa. E esse Bartolomeu de Gusmão, ele é o espírito de Bartolomeu de Gusmão é o mesmo espírito reencarnado de Alberto Santos Dumont, né? E o Alberto Santos Dumont, ele nasceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Santos Dumont. E filho de fazendeiro, o pai é francês, e então ele num determinado momento, ele vai para a França e consegue fazer a demonstração de um dirigível, um balão também interessados em balões, e logo ele desenvolve o protótipo do avião chamado 14 bis e consegue fazer uma demonstração de que é capaz de fazer um objeto mais pesado do que o ar, não, mais pesado do que o ar, e fez com que esse objeto conseguisse voar alguns momentos, né? Posteriormente, esse equipamento desenvolvido pelo Alberto Santos Dumont foi utilizado na Primeira Grande Guerra e também numa situação da Revolução de 1932. E isso fez com que o inventor Alberto Santos Dumont, que é o mesmo espírito de Bartolomeu de Gusmão, ficasse assim bastante pesaroso com a utilização do seu equipamento para fins bélicos. E acabou em algum momento terminando com a sua vida através do suicídio numa localidade no Guarujá, São Paulo. Então, o mundo espiritual, ele transfere para o mundo material as ideias. Então, a ideia do balão dirigível do Bartolomeu de Gusmão foi idealizada no mundo espiritual. E o equipamento de voo do Alberto Santos Dumont, primeiro avião do mundo, também a ideia foi proveniente no mundo espiritual. A vacina que tanto esperamos para o coronavírus, por certo, já está pronta no mundo espiritual. O que falta é, talvez, uma capacitação do cientista dentro do prazo determinado pelo mundo espiritual, para que, com a pandemia, o ser humano modifique muito de suas qualidades, principalmente na resignação, na persistência, na coragem, na fé em Deus, em todas as coisas boas das partes espirituais. Assim que a humanidade alcançar um nível de resignação ou de capacitação perante as coisas difíceis, é possível que o mundo espiritual transfira para algum cientista a fórmula correta de produzir a vacina, a tão esperada vacina. Por incrível que pareça, depois da morte do corpo, que apenas volta a se dissociar nos elementos que o formam, muitos espíritos prosseguem cogitando de sua imortalidade, qual se não já estivessem a desfrutá-la. Que interessante! Muitos espíritos, quando transferidos para o mundo espiritual, ficam imaginando ou cogitando de sua imortalidade, quando na verdade o ser humano já vive neste exato momento a eterna imortalidade.
o espírito é imortal, apenas tem uma vestimenta, uma roupagem de carne, mas o homem é espírito e o espírito é imortal, eterno e indestrutível. Então, o homem já vive o infinito aqui e agora. Não é porque depois que morre que ele vai se tornar imortal. Ele já vive a vida infinita, imortal e eterna neste exato momento. O homem é espírito eterno e imortal. Essa é uma verdade que seria importante que todos soubessem. A chamada morte, para a maioria, nada mais significa que um fenômeno de natureza biológica e não psicológica, a se traduzir por alguma mudança. Veja que as pessoas, de maneira geral, têm muito medo da morte, não é? Apegam-se ao corpo de carne. O corpo de carne, quando o espírito se desvencilha dessa roupagem temporária de trabalho chamado corpo carnal, esse corpo carnal, ele desaparece, ele logo volta a ser elemento constituinte do universo ou da atmosfera. Ele volta para o estado anterior ao da construção pelo nascimento. Então, o elemento constitutivo que permanece na atmosfera ou no universo, ele vai servir para ser o elemento do novo corpo de algum outro espírito que esteja renascendo na Terra. Então, o elemento constitutivo pode ser utilizado por diversos espíritos em diferentes ocasiões. Então, é um fenômeno de natureza biológica e não psicológica, e se traduz por alguma mudança, né? Então, quando ocorre a chamada morte, o ser humano, na verdade, não morreu, ele desencarnou, tirou uma vestimenta, roupagem de carne, e o espírito retorna para o seu local de origem no mundo espiritual, porque a verdadeira pátria do espírito é no mundo espiritual. A verdadeira morada do homem não é aqui na Terra. Aqui na Terra é uma moradia temporária, na escola de aprimoramento, onde ele aperfeiçoa suas qualidades de amor aos semelhantes. E no mundo espiritual torna-se a verdadeira morada, onde ele vai continuar evoluindo, trabalhando normalmente. Então, o homem, ele, quando morre, ele, na verdade, essa palavra morte corresponde apenas a uma mudança de dimensão. Né? Na verdade, o ser humano jamais morre. Ele transfere de uma esfera para outra. Por isso, quando alguém aqui na Terra manifesta pesar pela morte de algum parente, algum ente querido, esse pesar corresponde ao espírito que acaba de desencarnar o maior dos tormentos. É como se colocasse, de acordo com citações dos próprios espíritos, é como se eles estivessem sendo fritos em óleo fervente. Tal tormento que o espírito sente quando alguém aqui na Terra fala dos seus pontos negativos ou de pesar sobre a transferência do mundo material para o mundo espiritual. No mundo espiritual, principalmente nas dimensões que rodeiam a Terra e com ela interagem de maneira mais direta, os espíritos ainda não detêm conhecimento de ordem mais transcendente. Não raro sabem um pouco mais e às vezes um pouco menos que os homens que cogitam dos temas complexos ligados à sua evolução. Então, nesse mundo espiritual contíguo da Terra, os espíritos que lá transitam praticamente são quase os mesmos que estão aqui na Terra.
Então, muitos não detêm conhecimentos de ordem transcendente. Transcendente significa situações espirituais do futuro, do passado, o que foi, o que seria, o que será, não é? O que vai acontecer com o mundo. Então, muitos nem sequer têm conhecimento dessas coisas. Aí, quando eles estiverem no mundo espiritual, também raramente conseguem se empenhar nesses temas complexos ligados à evolução. Espíritos existem que, por exemplo, através de seus comunicados mediúnicos, quase nada poderiam acrescentar ao homem que o encarnado já conhece. Então, tem espíritos que, nos comunicados mediúnicos, nada acrescentam ao que o homem encarnado já conhece. Naturalmente, depende muito da qualidade do médium. Não adianta o médium que não tem nenhuma capacitação intelectual de conhecimento querer receber instruções ou comunicados de espíritos extremamente evoluídos no mundo espiritual. Isso não ocorre. É como uma criança querer receber instruções de um professor universitário. Ele não vai conseguir entender e também não vai ter interesse de um professor universitário ficar conversando com uma criancinha, um bebê. Então, existem espíritos que nos comunicados mediúnicos quase nada acrescentam ao homem encarnado. Mas, em geral, devido à situação de semelhantes se atraem, aqueles mais instruídos também conseguem conectar-se através da mediunidade, com espíritos de maior desenvoltura no mundo espiritual. Muitos habitantes do invisível, transferidos da Terra para o mundo dos espíritos, padecem de uma amnésia às avessas. Em consequência, passam a considerar a experiência do corpo carnal que deixaram como uma vaga reminiscência. Bem, é o que ocorre normalmente com os espíritos. A verdadeira pátria do espírito é no mundo espiritual. Então, esse processo de encarnação e desencarnação já deve ter ocorrido na experiência do espírito centenas e centenas de vezes. Mas muito difícil ou raramente existem espíritos que se lembram de sua estadia no mundo espiritual. Praticamente quase ninguém se lembra do período em que ficaram no mundo espiritual. E o mesmo acontece quando alguns espíritos retornam ao mundo espiritual, não conseguem lembrar-se do período em que passaram aqui no mundo entre os encarnados. Em realidade, as dimensões da vida são as dimensões da mente. As dimensões da vida são as dimensões da mente. A mente, a dimensão da mente corresponde a diversas fases evolutivas da consciência, né? Por exemplo, nós vivemos na terceira dimensão. O encarnado vive na terceira dimensão. A formiga vive na primeira dimensão, né? Quando o ser humano desencarna, ele vai para a quinta dimensão, mundo dos espíritos. Porque enquanto estiver encarnado, ele pode desenvolver a consciência na quarta dimensão, que é a dimensão mental. Então, existem várias dimensões, de sétima dimensão, oitava dimensão, nona dimensão. A nossa consciência não consegue manifestar todo um conhecimento ou capacitação quando passa a uma dimensão muito elevada, né? A quinta dimensão é a dimensão dos espíritos. A sexta, a sétima dimensão, a dimensão do amor.
oitava dimensão, dimensão dos espíritos puros. Então, começa a ficar complicadíssimo e não tem, assim, dados suficientes para a inteligência intelectual. Quer estejam encarnados ou não, os espíritos se agrupam por afinidade. Uns alimentam a dúvida ou a certeza. Outros, quanto à situação que esteja vivendo no mais além. Por certo que essa questão é verdadeira e comprova-se, né, que os espíritos se agrupam por afinidade. Isso ocorre em todos os segmentos dos setores aqui na Terra. Pássaros, de acordo com as suas especificações, se agrupam por afinidade, né? Animais, igualmente. Os homens, também. Raramente você vê um médico dentro de uma comunidade de operários, né? Os médicos transitam e se agrupam, notadamente, entre a classe médica, né? Os engenheiros praticamente também se afinam mais com a classe dos engenheiros. Os que operam na área financeira, nas bolsas de valores, com os títulos e valores imobiliários, também se agrupam entre si, por causa da afinidade, né? E o casamento também é uma atração por afinidade. Quando não há afinidade no casal, ocorre muita discórdia, desavenças, desentendimentos e não se consegue permanecer juntos. Então, todo o processo entre encarnados e desencarnados ocorre por afinidade. O agrupamento é por afinidade. Isso ocorre também no mundo espiritual. Os desencarnados que povoam as esferas vizinhas do orbe terrestre, de maneira geral, lutam pela conquista da fé na sobrevivência, e muitos deles ainda não perderam o temor da morte. A insegurança quanto ao próprio futuro prossegue lhe sendo um tormento. Por que será que o homem tem medo da morte? Deus fez dessa maneira a consciência do homem para que ele não fugisse da vida pelo suicídio, porque o suicídio acarretaria um tremendo desvio na evolução do espírito. Por isso, não é permitido ao homem fugir da vida pelo suicídio. Por isso, tem dentro de si um sentimento bastante profundo de medo da morte. Os espíritos que ainda não criaram o hábito do trabalho não se libertam da ociosidade física e tampouco mental, que lhes pesa a feição de pesado jugo opressor, impedindo que caminhem para a frente. Então, os espíritos que ainda não criaram o hábito de trabalhar não se libertam da ociosidade física, nem da mental. Por isso, nos centros espíritas, a palavra-chave, a palavra que alimenta a esperança e conduz o movimento, chama-se trabalho. Então, certa vez, perguntou-se ao grande médium Chico Xavier o que fazer para eliminar alguns sintomas doentios de depressão, ansiedade, tristeza, melancolia. Ele disse: trabalho, trabalho e trabalho. E trabalha e trabalhe sempre. Então, o trabalho é uma necessidade que Deus colocou na vida do homem aqui na Terra. Todos os seres necessitam trabalhar, porque o trabalho é um instrumento concedido por Deus para a evolução espiritual do homem. Portanto, para conquistar maior independência do pensamento, ele precisa ser um espírito lúcido, devotado ao trabalho. E através do trabalho, desenvolve a inteligência, a capacitação, a experiência
e mantenha a alegria do Espírito, porquanto todo trabalho é benéfico ao bem dos outros. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento da oração, peço a você que acompanhe mentalmente para servir a obra de Deus. Deus é o todo de tudo. Contemplo o amor de Deus em todas as pessoas. Rogo sabedoria e amor nos pensamentos, palavras, atos e decisões. Deus me orienta e abençoa em todas as minhas atividades. As bênçãos e benefícios de Deus são abundantes em minha vida. As verdades de Deus purificam e iluminam minha alma. Manifesto humildade e escuto a todos com atenção, bondade e amor. Dou graças pela luminosa vida de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro As Graças da Oração, bem como os pedidos de oração e o agendamento às consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Pela sua atenção, muito obrigado.